Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, dando continuidade às nossas aulas, né? A gente vai ver agora as leis da gravitação e vocês têm que saber o que cada uma diz, tá? Como que foi colocado isso dentro da história, porque só vai ver mais aprofundado ela lá no ensino médio, lá no ensino superior, tá? Mas tem que saber o que cada uma disse, tá? Quando se postulou as leis da gravitação, né, ao contrário do que se pensava anteriormente, o que Aristóteles e Ptolomeu dizia, a Terra não se encontra parada no centro do sistema solar. Ela está em movimento em torno do Sol, junto com mais 8 planetas que formam o nosso sistema solar. Esse movimento planetário ele é descrito por leis que foram desenvolvidas no decorrer da história da humanidade, tá? E foi uma contribuição de diversos cientistas, como Copérnico, Galileu Galilei, dentro da física, os trabalhos de Kepler e Newton, tá? Todos esses pesquisadores e esses cientistas, eles contribuíram para a gente chegar no modelo atual que nós temos hoje, tá? Ainda assim que os efeitos da gravidade sejam fáceis de notar, a gente sabe que a gravidade existe. Se eu pegar qualquer coisa e largar ela, ela vai cair. Isso é uma ação gravitacional. Qualquer material que eu pegar e largar, ele vai cair. Isso é atração gravitacional, tá? Nós sabemos que os corpos geram gravidade, os corpos maiores atraem corpos maiores e assim por diante, da mesma forma que ocorre a atração da Lua pela Terra e da Terra pela Lua. Isso encontra um equilíbrio onde se mantém, né, que nós mantemos a nossa Lua na órbita da Terra. Então, a busca por essa explicação da força gravitacional, ela foi bem embaraçada durante vários séculos, tá? Lá atrás, quando Aristóteles colocou a primeira tentativa de explicar e por que os objetos caem em direção à Terra, para ele, assim, a sua ideia estava que objetos pesados caem mais rápido que os leves, embora, assim, tenha se oposto a essa concepção, ela foi incomum, aceita, tá? Até o final do século XVII, quando ocorreu a descoberta pelo cientista Galileu Galilei, né, que era um cientista italiano muito famoso, e ganhou a aceitação da comunidade científica, que Galileu dizia que todos os objetos caem com a mesma aceleração, a menos que a resistência do ar ou alguma outra força os freasse. Um exemplo bem simples: se eu largar 1 quilo de metal do topo de um prédio e 1 quilo de pena, quem chega primeiro no chão? Os dois chegam à mesma velocidade, né? Os dois chegam ao mesmo tempo, porque a aceleração dos dois é maior, a densidade dos dois é a mesma, porque é 1 quilo e 1 quilo. A gente não está falando de uma pena, tá? Porque daí você tem toda aquela ação da resistência do ar, a anatomia da pena e afim. A gente está falando de pesos e medidas. E daí ele colocou isso, que se não tivesse a resistência do ar ou alguma coisa que os freasse, eles cairiam com a mesma aceleração. Os antigos astrônomos gregos aí já estudaram o movimento dos planetas e da Lua, pegando assim o paradigma, né, que hoje é aceito, foi determinado por Isaac Newton bem lá na frente, tá? E foi baseado nesses estudos que trilhavam, ou nesses cientistas que caminhavam, né, por essas teorias da gravitação terrestre e da gravitação dos planetas, tá? Como Newton mesmo disse na época, as conclusões dele estavam apoiadas em ombros de gigantes, que eram os cientistas e os pesquisadores lá do início do século XVII, tá? E aí você teve, Newton baseou a sua explicação nessas explicações mais cuidadosas, tá? Que aí foram feitas por quem? Por Tycho Brahe e por Johannes Kepler, tá? Kepler se baseou nos estudos de Brahe,
para postular as suas teorias gravitacionais, e Newton se baseou neles para postular a teoria dele também. Então ele estudou o mecanismo que fazia com que a Lua girasse em torno da Terra, estudando o princípio que foi elaborado por Galileu Galilei e por Kepler. Então ele colocou uma teoria que dizia que todos os corpos que possuem massa sofrem atração entre si, e isso é a nossa lei gravitacional, né? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ele atrai outros corpos, ou é atraído por outros corpos. A partir das leis de Kepler, Newton mostrou que tipos de forças devem ser necessárias para manter os planetas em sua órbita. Ele conseguiu explicar assim, como que os planetas eles mantêm a mesma órbita ao longo dos anos, ao longo da passagem em torno do Sol, tá? Baseada nas leis de Kepler e Galileu Galilei. Então ele calculou como a força deveria ser na superfície da Terra, e essa força provou ser a mesma que dá a massa, a sua aceleração, né? Que é a nossa gravidade. Isso daí, claro, você tem aquela lenda lá que Newton viu uma maçã cair de uma árvore e compreendeu que a mesma força que faz cair a maçã mantinha a Lua em órbita da Terra, e essas forças aí chegam a um igualitário que a Lua se mantém em órbita e a Terra mantém a Lua na órbita terrestre, tá? Quando você teve, quando o ser humano, né, iniciou a agricultura, precisou de referência para conseguir identificar as melhores épocas de plantio e as melhores épocas de colheita. Então você teve toda essa observação que ocorreu nos ancestrais para descrever assim alguma movimentação dos astros e a movimentação regular que eles fazem. E daí nós tivemos assim a noção de tempo e de épocas do ano, tá? Colocando lá, não esquecendo as colocações de Nicolau Copérnico, do modelo heliocêntrico. Aí, como Kepler se baseou nesses pesquisadores também, ele formulou 3 leis que foram conhecidas como as leis de Kepler, tá? Ele utilizou essas anotações do astrônomo do Barre, né? Pois ele trabalhava com Barre. Aí depois que Barre faleceu, ele utilizou as anotações para formular as leis de Kepler, né? As leis gravitacionais, e que depois Newton se baseou nos estudos dele para colocar a lei gravitacional, tá? Então a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, elas diziam o seguinte, que os planetas eles descrevem uma órbita elíptica em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Então eu tenho o Sol aqui e os planetas descrevem uma órbita elíptica em determinado ponto mais longe, determinado ponto mais perto. Aí essa é a primeira lei, tá? A segunda lei de Kepler foi a lei das áreas que eram descrevidas, que ele dizia o seguinte: o segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se eu tenho o Sol em um ponto e aquele planeta descreve uma órbita elíptica, em determinado ponto, um ponto A e um ponto B, ele vai descrever áreas iguais, tá? Em intervalos de tempos diferentes. Então, se eu tenho um ponto A aqui, A1 aqui, um tempo A2 aqui, um tempo B aqui, um tempo B1 aqui, um tempo B2 aqui, são áreas iguais, tá? Mas a distância, mas a área de abrangência da incidência solar é a mesma, acaba sendo a mesma, tá? No mesmo intervalo de tempo, tá? Quando ele está mais próximo e quando ele está mais longe. Essa foi a segunda lei. A terceira lei dos períodos, então ela dizia o seguinte, que o quociente dos quadrados desses períodos que foi colocado na lei das áreas do período
1 e do período 2, que eram dividido por tempo, né? O período 1 dividido por tempo tal, e o período 2 dividido por tempo também, tá? Então que o quadrado desses conscientes dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante, K, que foi dado a constante o nome de K, igual a todos os planetas. Então isso é uma constante para todos os planetas, e ela se exemplificou da seguinte forma: o tempo ao quadrado igual a minha constante vezes a área ao cubo, tá? Tendo em vista que o movimento de translação de um planeta ele é equivalente em tempo, e esse demora, né, esse tempo para dar uma volta em torno do Sol, fica mais fácil a gente concluir assim, que quanto mais longe o planeta está do Sol, mais longo vai ser o período de translação. Então, em consequência disso, maior será o seu ano. E isso a gente consegue ver facilmente. Os planetas mais distantes, por exemplo, na Terra, uma volta em torno do Sol total é 365 dias. Aí você pega outros planetas, você tem períodos maiores, que eles vão demorar mais para dar a volta em torno do Sol. Mas a constante ela é igual para todos os planetas, tá? Ele não muda. Isso é a constante dos planetas. Tem lá, pessoal, lá na página 14, que vocês vão resolver o exercício, uma tabelinha lá na página 7, ele diz lá, tá? Os períodos de translação e o raio de órbita dos planetas do sistema solar. E dele pede assim: observe que os planetas que estão mais próximos ao Sol executam uma volta em um intervalo de tempo de um período maior, e consequentemente os que estão mais longe, uma volta num período de tempo maior. Aí ele vai dar o meu período de translação, né? O meu tempo, o raio da órbita, e vai exemplificar lá esse tempo ao quadrado e o meu raio ao cubo. Você vai pegar os dois lá, o tempo ao quadrado e o meu raio ao cubo, e vai dividir, e vai me dar a minha K, a minha constante. E vocês vão notar, todas as constantes são muito próximas, tá? Então, isso daí afirma essa razão entre o quadrado do período e o cubo das distâncias médias, tornando elas muito próximas, tá? Dando veracidade às leis postuladas por Kepler, tá? É bem simples, pessoal, vocês vão olhar ali, não é difícil, tá? A fórmula é a mesma, a constante é a mesma para todos os planetas, ela não muda, tá? Então eu vou ter o meu período, o meu T ao quadrado, e o meu cubo, que é a distância média do Sol, que é o meu A3, e a minha constante, que é K. Então é K igual o meu período ao quadrado, T ao quadrado, e e o cubo, cubo elevado à terceira potência, né? Cubo na 3, tá? Ou A3. Então você tem essa constante muito próxima entre todos os planetas. Vocês vão ver ali no fazer o cálculo. Então isso dá veracidade ao próprio postulado de Kepler quanto a isso. É claro que depois, assim, a explicação mesmo do comportamento dos planetas só veio lá com Isaac Newton, lá na frente, tá? A partir da dedução das leis de Kepler, que é conhecida como lei hoje, né? A partir da descoberta de Newton, foi conhecida como as leis de Newton e a lei da gravitação universal. Quando ele colocou os cálculos nisso, ele conseguiu notar, comprovar suas leis, né? E que outros modelos gravitacionais dariam resultados falsos, né? Não se aportavam. Aí lá em 1687, Newton publicou o Principia, né? Que foi o livro dele que ele explicaria que essas forças agem sobre os planetas devido à presença do Sol. Então o Sol é um ponto principal para a ação gravitacional dos planetas. Então ele colocou assim lá, que da primeira lei de Kepler, que a força que age constantemente sobre o planeta tem sua linha de ação passando pelo Sol, para o qual é dirigida.
Portanto, o Sol tudo atrai, porque ele tem massa maior e ele é muito maior, tá? Ele, dentro do nosso sistema solar, ele é o que tem mais massa dentre todos os planetas do sistema solar. Então, isso é proporcional. Da segunda lei, que essa força é também inversamente proporcional ao quadrado da distância do Sol e ao planeta. Ou seja, quanto mais perto o planeta, maior a força de atração do Sol. Quanto mais longe, menor a força de atração. Então ela é diretamente proporcional. Quem está mais perto sofre uma atração maior, quem está mais longe sofre uma atração menor. E a terceira lei, que devido ao Sol, a força que age constantemente sobre o planeta, além dela ser central, ela está dirigida para o Sol e é inversamente proporcional à distância, tá? É diretamente proporcional à massa do planeta. Então o coeficiente não depende do planeta, ele depende do Sol, porque ela é diretamente proporcional a essa massa. Então ela afirma o quê? Que os corpos, se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos à ação gravitacional mútua e proporcional às suas massas, tá? Então, tá uma réstia, né? Um clarão, tô atrapalhando. Então, esses corpos, eles são submetidos à força de atração proporcional à sua massa. Corpos com massa maior sofrem uma atração maior, corpos com massa menor sofrem uma atração menor. Então são inversamente proporcional, tá? Essa lei foi colocada por Newton lá na obra Principia dele, né, que foi publicada em 87. Sendo que a gravidade, ela é a força fundamental de atração, age em todos os objetos por causa da sua massa. De acordo com a quantidade de matéria que são constituídos, é a gravidade que mantém assim os objetos celestes unidos e ligados. Os gases quentes que constituem o Sol mantêm a nossa atmosfera estável, a atmosfera dos planetas, os planetas confinados à sua órbita. Então eles são diretamente proporcionais, né? O Sol consegue manter essa ação gravitacional em todos os 8 planetas que orbitam o sistema solar. Os mais próximos sofrem uma força maior, os mais distantes uma força menor. E conseguiu explicar assim: a gravidade da Lua, ela causa os efeitos da maré oceânica na Terra. Então, por causa dessa gravitação, os objetos sobre a Terra são atraídos para o seu centro, tá? Por isso que eles não saem flutuando por aí, eles não saem soltos por aí. Pela massa da Terra, os objetos terrestres, eles são atraídos para o centro da Terra. Por isso que tudo que eu pego, de acordo com a massa, ele cai, tá? Ele vai cair diretamente. Qualquer material que eu pego, ele cai diretamente, porque ele é atraído pela força gravitacional da Terra pro centro da Terra, tá? E que a Lua tem influência direta nas marés. E isso foi muito importante para conseguir os períodos de plantio, os períodos de chuva, as cheias, as ressacas oceânicas, tá? E colocou tudo isso daí. Então, só recapitulando lá, Newton disse que o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua, e a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela, tá? Então isso, ele acabou chamando tudo isso de força gravitacional, que tem uma força que atrai todos os corpos, tanto eles no espaço ou na Terra. Por isso que quando você tem um satélite orbitando a Terra, ele fica naquele limiar entre a ação gravitacional da Terra e a ação gravitacional da Lua, tá? E daí ele fica orbitando a órbita terrestre. Se ele sair desse eixo gravitacional, ele mexer metros dentro da gravidade, ele vai ser atraído para a Terra e ele vai cair. E se ele for para o lado da Lua, ele vai subir para a órbita da Lua e vai sair da órbita terrestre, tá? Então isso daí essa colocação é muito delicada, essa parte de cálculo que é feita pela NASA principalmente, né, para a órbita dos planetas, para manter eles numa órbita estável, tá, pessoal? Espero que tenham entendido, gente. Eu quero que vocês resolvam daí os exercícios, tá?
lá da página 13, 14, isso aí, tá? Aquela parte dos exercícios teóricos, e a gente corrige na outra aula, tá? Eu corrijo em vídeo com vocês na outra aula todos esses exercícios, certo, pessoal? Fiquem bem, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula.